Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, vamos estudar hoje, trazer o resumo da quarta lição, revista Conectar Mais Jovem. Estamos estudando nesse trimestre Missões, o clamor da última hora, trazendo ensinamentos da palavra de Deus, contextualizando a obra missionária. Nós temos estudado, só relembrando, que a missões, a missio Dei, a missão de Deus, ela não começou no início da igreja, no dia de Pentecoste, ela não começou com o ministério terreno de Jesus. Ela começou em Deus. Desde o Gênesis, a gente vê Deus, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, dizendo que na semente da mulher nasceria o varão, esmagaria a cabeça da serpente. Então, Deus ali já decretou que o homem não estaria perdido. Deus não deu as costas para Adão, para o homem, apesar de o homem, desde o pecado, desde o primeiro pecado, sempre se afastou de Deus, sempre andou contrário. Deus é que veio primeiro até o homem. Deus é que veio primeiro até nós. Então, isto é amor. A gente estudou na nossa lição passada os atributos, nossa terceira lição, missões e os atributos de Deus. Um dos atributos do Senhor, né, atributo comunicável que Deus compartilha com nós, é o seu amor, a sua santidade, a sua bondade. Então, o amor de Deus, esse amor ágape, esse amor, né, que não busca nada em troca, que nos resgatou de volta. Hoje, nossa quarta lição, ela traz como título Missões e o Ministério de Cristo. Missões e o Ministério de Cristo. Relembrando, Deus Pai enviou o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus Pai e Deus Filho enviou o Deus Espírito Santo. Temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando unidos e enviando a igreja. O que Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregai a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão começou no céu, começou no coração de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Cristo, o ministério terreno de Jesus e o que Jesus nos ensina, né? Porque Jesus não ficou restrito apenas aos israelitas. A missão de Deus não foi apenas para os israelitas. A gente vê lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala para Abraão: abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti, Abraão, em tua descendência serão benditas. Só os judeus? Não. Todas as famílias da terra, todas as nações, todo aquele que vem a Cristo, né? Judeu, não judeu. João 3, capítulo 16. Deus amou o mundo. Deus não amou só os judeus. Paulo vai dizer aos Efésios, né? Não, Deus fazendo, né, de todos um só povo. Paulo vai falar, não tem judeu, não tem grego, não tem servo, não tem livre, não tem patrão, não tem senhor, não tem mulher, não tem homem. Uma só família. Então, Jesus, a gente estudou também em nossas lições anteriores, Israel não era o Antigo Testamento, ele não vê Israel como uma nação, como um povo proselitista, como um povo que ia anunciar, que ia pregar, que ia tentar converter as pessoas ao judaísmo. No Novo Testamento, com Jesus já é diferente. Jesus
andava de comunidade em comunidade, de cidade em cidade, de vila em vila, e enviava. E quando sobe para o céu, antes Jesus comissiona a igreja, né? A grande comissão. Então, missão começa em Deus e a igreja dá continuidade. Então, hoje a gente vamos trazer relembrar alguns pontos no ministério de Jesus que o Senhor nos ensina nessas passagens. O versículo do dia, Lucas capítulo 15, versículo 6. E, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verdade aplicada, Jesus veio ao mundo para resgatar e salvar todo aquele que estava perdido. Os objetivos da nossa lição: explicar a universalidade do ministério de Jesus, aprender ou apresentar o reino de Deus como esperança universal, e mostrar a paixão de Cristo como um evento universal. O universalismo do ministério de Jesus, né, quer dizer, irmãos, significa que o seu ministério, a sua pregação, né, a sua morte vicária no nosso lugar, no lugar de alguém, sempre apontou com o propósito de salvar a todos, pois ele sabia, né, desde o início, que Israel o rejeitaria. Nós estudamos nossa lição passada, lembrando também, um dos atributos do Senhor, que só ele tem, né, é a sua onisciência. Deus, Jesus, conhece todas as coisas. E o Senhor sabia que a nação, que o seu povo, iria rejeitar. É o que está aqui no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículos 11 e 12. João escreve: Veio para o que era seu, e os seus não receberam, ou seja, os judeus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Entende? Então a salvação não veio exclusivamente para os judeus. O propósito de Deus era que Israel, que o povo hebreu, fosse um povo modelo. Só relembrando que nós já estudamos a nossa lição, na nossa segunda lição. O propósito de Deus é que Israel fosse uma nação santa, um povo sacerdotal, um modelo para as demais nações. Deus tira Israel de uma situação de escravo, conduz durante um tempo, coloca na Palestina, na Terra Prometida, em Canaã, rodeada de nações, e colocou Israel numa centralização, no centro, para dizer assim, ó, as pessoas, os demais povos vão olhar para ti, para você, e você tem que ser exemplo. O testemunho que você dá, que vocês darão, em outras palavras, eu estou contextualizando, o testemunho que vocês darão atrairão estas nações, estes povos, até o Deus de vocês. O propósito foi esse. Infelizmente, Israel seguiu o caminho contrário. Tanto é que Deus os permitiu ser conduzidos, serem escravizados, porque fizeram justamente o contrário daquilo que Deus havia determinado. No Novo Testamento, com Jesus já é diferente. Jesus já vai, já envia, já dá poder e já comunica, vai, ide, pregai, anunciai. Então, é diferente. O ministério de Jesus, a gente vê aqui, não ficou restrito exclusivamente aos judeus, certo? O nosso texto bíblico está aqui de referência a Lucas, uma das passagens que Jesus trata aqui a respeito deste amor aos perdidos.
ou aos que estão distante, né, do amor de Deus, ou distante dos caminhos do Senhor. Que é Lucas capítulo 15, versículos do 1º ao 7º. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a gente vê nessa passagem e outras parábolas aqui Jesus, né, retratando o amor de Deus pela humanidade, não exclusivamente pelos judeus. Primeiramente judeus, sim, por quê? Porque Jesus é judeu. A salvação vem através, né, de um judeu, né, o Senhor Jesus Cristo. Os judeus era para ser o exemplo para nós. Quando Deus diz: vocês, Êxodo capítulo 19, versículo 6, meu povo santo, meu primogênito, uma nação sacerdotal, um modelo a ser imitado. Então a salvação veio pelos judeus, que Jesus é um judeu, mas não apenas ou exclusivamente para os judeus, porque quando Deus diz a Abraão em ti serão benditas todas as nações da terra. O primeiro ponto da nossa lição, a universalidade do ministério de Cristo, a missão de Jesus em resgatar os perdidos, a missão de Jesus em resgate aos gentios. Então, apesar do ministério do Senhor Jesus ser voltado para o resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiramente judeu, depois grego, Paulo vai falar isso, né? Seu sacrifício e morte foram além dos limites de Israel. A universalidade do ministério de Cristo. Algumas vezes, a gente viu aqui nesta parábola da ovelha perdida, né? Os judeus questionavam por que Jesus se relacionava, andava próximo com o que eles chamavam de pecadores, né? E quem não é pecador, irmão, nesta terra? Então, eles, aqui nessa parábola, eles questionavam por que Jesus sentava no meio de pessoas humildes, de pessoas simples, ouvia, né, aquelas pessoas que, para a elite religiosa de Israel, era desprezada, não tinha salvação, era a escória da sociedade. Porque Jesus sentava, ouvia, curava, tinha relação social próxima com essas pessoas. É o amor de Deus, entende? Jesus respondeu com 3 parábolas a esse questionamento destes fariseus, né, destes mestres da lei, dessas pessoas que se achavam superior às demais. Jesus responde com 3 parábolas onde traz um ensinamento para essas pessoas e para nós, né? A parábola da ovelha perdida, essa que nós lemos, a parábola da dracma perdida, a mulher perdeu uma dracma dentro de casa, ela não descansou enquanto ela não achou. Ela virou, ela varreu, ela vasculhou a casa por inteira, e quando achou, ela se alegrou, chamou as amigas e se alegrou com as amigas: achei a minha dracma perdida. E outra parábola aqui de Lucas, seguindo aqui, é a do filho pródigo. Como o pai se alegrou quando aquele filho arrependido retorna à casa do seu pai. Todas essas parábolas
explica o ministério de Jesus e sua busca por todo aquele que são subjugados pelo pecado. É interessante que nessa palavra aqui da ovelha perdida, quando o pastor ele encontra a ovelha perdida, ele não acusa, ele não bate, ele não aponta o erro, ele não fica revoltado porque ela se desgarrou. Pelo contrário, ele chega, pega esta ovelha, coloca nos ombros, traz ao aprisco, guarda, cuida, protege, cuida das feridas e se alegra, fica feliz, porque ela estava perdida, desgarrada, sem direção, e foi achada, foi encontrada, foi buscada. Ela não foi encontrada por acaso, não. O pastor ele deixou as 99 ali em segurança e foi atrás daquela que tinha se perdido. Procurou até encontrar. E quando encontrou, houve alegria, festa, felicidade, porque estava perdida, estava sem direção, estava sem rumo e foi encontrada, certo? Então, é nítido, irmão, nessas parábolas, o cuidado de Deus com as ovelhas, que se desprende, né, do seu rebanho. A grande alegria é encontrar a dracma que se perdeu, o amor do pai quando encontra, quando o filho retorna na parábola do filho pródigo, e pelo que estavam, né, perdidos, a ovelha perdida. Então, há alegria, há festa. Então, Jesus está nos ensinando aqui que o seu ministério, o amor pela humanidade, é universal. Não é apenas judeus, entende? Então, Jesus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Jesus vai falar no evangelho aqui escrito por João, capítulo 10, versículos 17, 18, 17, 16, que ele mesmo deu a sua vida, ou ali quando João está escrevendo, que ele mesmo dava a sua vida pelas ovelhas. Ninguém forçava, ele próprio dava a sua vida para resgatar. Então, esta é a missão de Deus: salvar a humanidade, salvar aquele que está fora do caminho, que está desgarrado, que perdeu o alvo, que errou o alvo. Então, este é o amor de Deus. Então, missão começou em Deus e conclui em Deus, porque Deus conhece que nenhum homem, nenhuma mulher, se o Espírito Santo de Deus não nos convencer, ninguém vem a Deus, entende? Então, o amor de Cristo, ele é universal, é a todos os homens. Jesus não morreu apenas por alguns, como algumas linhas teológicas defendem, né, a predestinação. Jesus morreu por todos, irmãos. Nem todos aceitam, é uma opção, mas o amor de Deus, ele é universal. É por todos os homens, por todas as mulheres, entende? Então, o ministério de Jesus não foi direcionado somente, novamente, para Israel. A gente vê, por exemplo, em João, capítulo 4, né, a partir do versículo 1, João vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria, o território samaritano. Os samaritanos tinham sangue hebreu? Tinham, mas não somente hebreu, era um povo mestiço. Isso vem desde os anos 721, 722 a.C., quando o reino do norte, o reino de Israel, foi destruído pelos assírios. Os assírios tinham uma cultura, um costume de destruir a identidade daquela nação, daquele povo conquistado. Então, o que é que eles fizeram? Eles deportaram milhares de judeus do Reino do Norte para outras nações que eles tinham conquistado e trouxeram povos de outras nações para habitar com aqueles, para se aparentar, familiarizar com aqueles hebreus que ficaram ali no Reino do Norte, já destruído, né, ali em Efraim.
Então, aqueles hebreus, eles se misturaram, viraram um povo mestiço, né? Casaram com povos de outras nacionalidades, começaram a adorar outros deuses, não deixaram de adorar a Deus, mas adquiriram a cultura de prestar cultos a outras entidades, né? A deuses pagãos. Então virou um povo mestiço, um povo misturado, e cria-se uma rivalidade entre os judeus, que mantiveram sua identidade sem mistura, e estes mestiços, denominados, chamados samaritanos. Tanto é que, quando Jesus, o ministério de Jesus, o evangelho vem nos ensinar que eles não se comunicavam. Então existia esta rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Então João vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus vai até esse território, né, e anuncia, né, fala sobre o reino de Deus, está lá no capítulo 4 de João. Jesus senta ali na fonte, ali na comunidade de Sicar, uma fonte que Jacó tinha cavado e tinha dado em possessão ao seu filho José. Essa mulher vem tirar água ao meio-dia e Jesus está ali e conversa com ela, anuncia o reino de Deus a ela, anuncia a salvação, né? E esta mulher é alcançada, né, se converte a Cristo e sai anunciando aos seus conterrâneos, as pessoas da sua comunidade. Em outras passagens também, por exemplo, Jesus ele sai em Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, vai falar que Jesus sai do território de Israel. Talvez Jesus estivesse ali procurando um templo para estar sós com seus 12 discípulos, pois a multidão seguia Jesus por onde Jesus ia. Então Jesus sai do território dos termos de Israel. Jesus entra ali no território fenício, né, que Marcos vai chamar de Sírio e Sidom, né, que é um território fenício. Só que Jesus entra naquele território, naquela terra não gentia, não de Israel, fora dos termos de Israel, e uma mulher cananeia, né, sírio-fenícia, vai até Jesus e implora misericórdia pela sua filha que andava endemoniada. Então, Jesus nos ensina aqui, né, apesar dessa passagem aqui pontual que Jesus, né, fala que essa mulher que não era certo, em outras palavras, onde Jesus vai usar uma analogia aqui, tirar o pão do dono da casa e dar aos cachorrinhos. Essa mulher, Jesus vem tratar aqui sobre a fé desta mulher, um ensinamento para nós, mas de tanto essa mulher insistir, o Senhor viu. O Senhor viu e a filha daquela moça ficou curada. A gente vê Jesus passando pelos termos ali onde Jesus liberta aquele gadareno, aquele homem que tinha uma legião de demônios, né? Jesus libertou aquele homem ali na região ali de Decápolis, e em outras situações a gente vê Jesus libertando, né, pessoas. O filho do oficial romano, era romano. Então a gente vê o amor de Deus. E a comissão e a missão que Jesus deixou para a igreja é ir por todo mundo. Não foi apenas só entre os judeus, irmãos. Então, a nossa lição está dizendo, Jesus, o ministério de Jesus, ele é universal. O reino de Deus, ele é universal. Não está restrito apenas aos hebreus, aos judeus. Primeiramente, judeus, porque Jesus é judeu, mas a salvação não é exclusivamente a salvação. Jesus não morreu único e exclusivamente para os judeus, né? Então, Deus amou a humanidade. Segundo ponto da nossa lição, o reino de Deus como a esperança universal, a esperança do reino de Deus no Antigo Testamento, né? A mensagem de Jesus sobre o reino de Deus.
Então, em seu ministério terreno, Jesus pregou a mensagem de quê? De o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, este governo, como profetizado no Antigo Testamento, nos ensina que o Senhor reina e que o seu domínio, todo o domínio, está nas suas mãos. A gente vê o mundo aí, esse caos, irmãos. Deus não perdeu o controle de nada, não. Abacuque vai dizer isso, né? Capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Quando Abacuque entende que Deus tem o controle de todas as coisas, aí ele vai falar que o justo vive pela fé. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz a conhecida. Quando ele entendeu que Deus tem o controle de tudo, Abacuque descansou seu coração. Apesar do caos aparente, que a gente às vezes não entende, lembra de Jó? Jó fazia tantas perguntas. Aí no capítulo 38, o Senhor aparece, ali no redemoinho, e começa a fazer perguntas a Jó. Onde tu estavas? E Deus vai descrevendo, vai discorrendo, e Jó silencia, se aquieta, se acalma, porque ele entendeu que Deus governa todas as coisas. Nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Ainda que a gente não entenda, Deus permanece, irmãos, no controle de todas as coisas. Então, o reino de Cristo veio à terra com ele, entende? A mensagem escatológica, que aponta para o fim dos tempos, designa que todos os poderes que se opõem a Deus serão subjugados, irmãos, e o Senhor implantará o seu reino de paz e de justiça. Este reino de paz e de justiça foi preparado antes mesmo da fundação do mundo, né? O propósito de Deus nunca será frustrado. E lembrando novamente, nem a pior das traições, irmãos, contra o Filho de Deus, que foi a traição de Judas Iscariotes, frustrou, atrapalhou os planos de Deus na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Pelo contrário, contribuiu para que o plano de Deus em Cristo se cumprisse na sua íntegra. Entende? Então, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca tem um plano B. O plano do Senhor sempre foi o plano A. Deus conhece tudo e todas as coisas, tá? Então, além da mensagem central de Jesus, que foi a pregação do reino de Deus, né? A sua manifestação através da vida e do ministério de Jesus, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. O Pilatos está interrogando Jesus, Pôncio Pilatos, e ele pergunta a Jesus, né? Jesus diz: meu reino não é daqui. Mas depois Jesus silencia e Pilatos continua interrogando: e de onde é o teu reino? E Jesus, quieto, aí ele diz: por que não responde? Sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te livrar da morte e para te condenar. Me responde. Aí Jesus olha para ele e diz: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não fosse dada do alto. Entende, irmãos? Deus não é pego de surpresa. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Então, é por meio de Jesus que eu e você nos tornamos filhos de Deus. Filhos, irmãos. Temos acesso à mesa do Rei. As bênçãos de Cristo também são nossas. Filhos, temos acesso ao nosso Pai diretamente pelo Filho, através do Filho. Hoje nós podemos orar: Pai, em nome de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, me escuta. Ouve a minha oração. Pai, escuta a minha petição. Nós temos essa liberdade, irmãos, isso é uma dádiva. Glória a Deus por isso. Nós temos esta liberdade, nós temos essa comunhão com o Pai através do Filho. Então,
Somos herdeiros, co-herdeiros das bênçãos do Filho, das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Também, irmãos, então, a salvação não foi apenas para os judeus. A salvação foi para todos, certo? E fechando, finalizando, a paixão como um evento universal, a paixão de Cristo e a extensão do sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Jesus quebra todas as barreiras, irmãos, étnicas, culturais, sociais, raciais, econômicas. Através da sua morte, né? Nós fomos resgatados e o preço do pecado de toda a humanidade foi pago. A condenação, a cédula que nos condenava, a sentença, Jesus pagou. Diz assim, ó, estão livres. Resgatei. Eu paguei com minha própria vida. Este foi o preço. Então, Deus amou a humanidade com amor tão extraordinário. A comunhão do Pai com o Filho. O Pai envia o Filho e o Filho vem porque nos ama. Não ama apenas os hebreus. Ama eu e você, cada pequenino. Cada pequenino. O amor de Deus, ele é universal. Infelizmente, irmãos, infelizmente muitos não dão importância. Não dão importância, né? Mas o amor do Senhor, ele é universal. A paixão de Cristo, que em outras palavras, quer dizer, foi a Semana Santa, né? Que vai ali desde a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, os 4 evangelhos relatam isso, até a hora da sua crucificação, né? Da sua morte, a chamada paixão de Cristo, faz referência aos últimos dias do ministério do Senhor Jesus, o ministério terreno, em que Jesus foi crucificado pelos romanos. Esse termo também não se refere somente ao amor de Deus pelos pecadores, mas principalmente pelo seu sofrimento, a sua dor. Então está tudo envolto no amor do Pai para com a humanidade, né? Isaías 53 traz uma mensagem impactante a respeito do Senhor Jesus Cristo. A mensagem é que a morte sacrificial de Cristo seguiu o propósito agradável de Deus, que por amor à humanidade, né, coube a Deus moer o seu filho, homem de dores. Isaías vai falar isso, né? Rejeitado, desprezado por aqueles que o sacrificaram, por aqueles que rejeitam. Mas isso não foi impedimento para que Jesus não fosse à frente no plano de Deus. Jesus sabe aqueles que rejeitam o seu nome, que rejeitam o seu sacrifício. Aqueles que continuarão rejeitando. Mas isso não foi impedimento para que Jesus não fosse adiante no seu plano. Por quê? Porque ele ama você. Porque ele sabia que você ia até o fim. Que nós iríamos até o fim. E nós ouviríamos pela sua misericórdia o seu chamado: vinde a mim, vinde a mim. E nós ouviríamos o seu chamado e iríamos até ele, arrependido. Então Jesus não olhou para trás. Jesus sabia que em cada canto desse planeta teria um pequenininho, uma pequenininha, dizendo: Pai, olha eu aqui, me ajuda, eu te aceito. Então este é o amor de Deus, né? Um amor universal, né? Então Jesus nos amou acima da própria vida, irmãos. Quando ele diz novamente, João capítulo 10, versículo 17, ninguém me força, eu mesmo dou a minha vida por amor das minhas ovelhas. Então o amor de Deus não busca seu interesse próprio, é um amor ágape, né? Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Né? Se o sacrifício de Cristo é a expressão plena do amor de Deus, logo, irmão, a extensão desse amor está além de qualquer barreira.
Deus ama a todos e Jesus se entregou por todos, mesmo tendo aqueles que não se arrependeriam, né, sabendo, aqueles que rejeitariam. Novamente, não foi impedimento, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, 45, né? Então a expiação do sacrifício de Cristo, ela é ilimitada. Seu sacrifício é suficiente para salvar qualquer um que queira, que reconheça e aceite o Senhor Jesus como seu suficiente, único e suficiente Salvador. A manifestação do reino de Deus pregado por Jesus está ligada diretamente à pregação do Evangelho. Entende? E isto é amor. Deus Pai, novamente, a missão de Deus, enviou o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus cumpriu na íntegra a missão que o Pai lhe confiou. Ele foi até o fim por amor a mim, por amor a você, e mesmo sabendo que muitos o rejeitariam, Jesus foi até o fim. Assim como na parábola da ovelha desgarrada, ele deixou as 99 em segurança e foi buscar aquela que estava perdida, desgarrada, perdeu o rumo. E ele não chegou acusando. Ele curou as feridas, colocou no ombro e trouxe para o aprisco em segurança, e houve festa. Festa porque a ovelha foi encontrada, né? É o que Lucas registra, né? Versículo 7 do capítulo 15. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há alegria, há festa no céu, quando cada pequenino, cada pequenina ouve o convite do Senhor e se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Foi por mim e por você que Jesus morreu. E este amor foi por toda a humanidade. Amém? Que Deus te abençoe.